O Scratch e o Jax são a mesma pessoa? Personagens mais misteriosos apresentados no circo digital. Mas nos episódios recentes da série, temos visto que há mais na identidade de Scratch do que imaginávamos. E se eu dissesse que, em vez de Scratch se abstrair como fomos levados a acreditar nos episódios anteriores, Scratch secretamente conseguiu se transformar em Jax, o que sim, parece loucura. Mas acontece que há muito mais provas para essa ideia do que você imagina. Que você saiba onde procurar. Veja, a própria criadora da série, Gooseworks, já nos disse para esperar um tipo de evento semelhante a essa mudança secreta de personagem desde o início. Uma grande reviravolta na trama no episódio final que está sendo preparada com muitos prenúncios. Mas como sabemos que essa reviravolta na trama no final é o fato de Jack ter sido secretamente arranhado o tempo todo? Enquanto fomos informados especificamente por Kinger no episódio 8 sobre como havia potencialmente mais na suposta abstração de Scratch no circo do que percebemos durante a cena do café. Ele menciona especificamente como Scratch sabia que seu tempo era limitado devido ao tumor com o qual estava lidando na época e estava trabalhando em um projeto paralelo separado que Kinger não conseguia entender completamente. A capacidade de reprogramar seu avatar no mundo digital. Veja, reprogramar coisas importantes no circo é exatamente o que vemos Kinger ser capaz de fazer no episódio 8, já que foi revelado que ele foi um dos principais desenvolvedores, o que nos diz que Scratch, um dos outros principais desenvolvedores, obviamente seria capaz da mesma coisa. Mas como sabemos que ele usaria essa habilidade para se transformar em Jack? Bem, vimos durante a cena do café mencionada anteriormente, onde Kara explica a verdade sobre Scratch, como Jack especificamente foi quem teve uma reação intensa e precisou ir embora, finalmente tendo a percepção de que a situação em que ele está atualmente é real. Embora os fãs do Digital Circus tenham explicado originalmente essa reação como se Jack estivesse simplesmente entendendo o mundo ao seu redor pela primeira vez, na verdade, ele tava entendendo que ele era rascunho de uma outra mente. Tá de brincadeira. Gente, essa teoria aqui tá delirante. Ela também se encaixa com a ideia de Jack ser secretamente o novo avatar de Scratch, com a cena do café fazendo-o finalmente perceber qual era sua verdadeira identidade. Veja, em episódios anteriores, vimos Jax demonstrar uma visão nada séria do mundo ao seu redor, quase como se ele não acreditasse totalmente que nada no circo digital fosse realmente real. Uma visão de mundo que se alinha perfeitamente com o que nos foi dito sobre Scratch no final de sua vida. Veja, fomos informados especificamente sobre como Scratch estava lidando com um tumor cerebral, algo que sabemos que pode comumente resultar em alucinações estranhas. Mas isso aqui, por exemplo, o cara sabe que tá lidando com um problema, ele iria trabalhar até o seu último dia em que tivesse sessão, e ele tava com aquele projeto de, poxa, tem aqui uma IA que cria, uma IA criativa, que pode gerar entretenimento, sabe, conteúdo, coisas assim. Aí, o que aconteceu? Poxa, eu vou morrer, eu quero que a minha mente continue. Então, ele acabou criando um sistema de digitalização, uma cópia digital da mente dele para que ele pudesse viver eternamente através da net. O problema é que o Caim acabou entrando nesse sistema e engoliu aquela IA. Porque a gente entende que eram duas IAs e ele foi uma IA que engoliu a outra e acabou criando o ambiente do circo que modificou a mente de cada um que entrou dentro daquele ambiente. Bem como em uma visão alterada do mundo. Mas e se eu dissesse que é exatamente isso que temos visto Jax vivenciando esse tempo todo? No episódio 7, literalmente vimos Jack ter uma alucinação visual completa de seu ex-melhor amigo no circo, Ribbit. E assim como mencionamos anteriormente, Jax também não leva nada ao seu redor no circo a sério, acreditando que está em uma espécie de estado de sonho caricato. Somente o que ele ouve Kinger falar no episódio 8 finalmente o ajuda a perceber a verdade. O fato de que todas as experiências malucas que ele teve entre os dois avatares, Jax e Scratch, foram todas reais. Sua programação para trocar de avatares todos aqueles anos atrás realmente funcionou. Como esse programa foi literalmente mostrado para nós no episódio 8, acontece que durante a cena de programação de computador, vimos Kinger olhando alguns arquivos específicos. Só que esses arquivos revelaram muito mais do que pensávamos originalmente. Ao lado dos arquivos específicos que faziam referência às varreduras cerebrais reais dos personagens, bem como a programação de Caim, havia também um arquivo adicional separado do resto dos personagens que misteriosamente tinha um monte de pontos de interrogação abaixo dele. Era como se parte da codificação dos personagens do circo digital tivesse sido programada para ser diferente por algum motivo. Foi a mesma
mesma codificação que permitiu que a consciência de Scratch permanecesse no circo digital mesmo depois de perder seu avatar original para mudar para o novo, Jax. Mas como sabemos disso com certeza? Não sabe. É vozes da sua cabeça. Agora, o lance de que no circo digital, a ideia de que um personagem abstraído pode perder as memórias e voltar com um novo avatar é interessante. É uma ideia interessante. Bem, porque a gente não sabe se teve grupos com 7 jogadores. A gente não tem certeza. O grupo original também era 6 pessoas. Vimos Kinger mencionar especificamente no episódio 8 como havia algo sobre Scratch que o fazia se destacar como personagem, algo a que claramente deveríamos prestar atenção. Dizem que Scratch era um pensador inovador, muitas vezes tendo ideias abstratas muito bizarras que eram difíceis de trabalhar. Mas como isso prova que Scratch teve a ideia maluca de mudar seu avatar e se tornar o de Jack? Bem, além das ideias malucas em geral, literalmente explicadas para nós aqui como a especialidade de Scratch. Eu acredito que o Scratch ele teria criado um sistema de backup para a mente dele, sabe? Para que ele não seja simplesmente excluído, porque ele iria viver num formato digital. Ninguém em si deveria morrer se tem uma cópia digital. Então, dessa maneira, dá para acreditar que ele teria feito algum sistema de backup. É o que faz com que muita gente acredite que o Caim vai voltar no final. Sabemos que essa descrição específica que nos foi dada de Scratch soa estranhamente familiar. Acontece que ela também descreve Jax perfeitamente. Veja, de todos os membros do circo, Jax sempre se destacou como o principal a inventar ideias bizarras e malucas. Ideias que são ainda mais difíceis de trabalhar. Assim como Kinger descreveu anteriormente, como sabemos, a maioria das ideias bizarras de Jax geralmente acabam com algum tipo de destruição ou efeito negativo em outro personagem. A personalidade de Jax na série até agora combinou perfeitamente, palavra por palavra, com a descrição de Scratch. Chegou até mesmo ao ponto de combinar com a aparência física de Scratch também. Veja, Scratch foi claramente mostrado como um avatar de cachorro, algo que por si só não tem conexão com o avatar de coelho que Scratch supostamente assume mais tarde. Somente em nossos episódios anteriores da série, estranhamente vimos Jax agindo como um cachorro em várias ocasiões. No episódio 5, vimos Jax pegar Evil Jax em sua boca apenas para sacudi-lo exatamente como um cachorro faria. E mais cedo no mesmo episódio, o vimos exibir o mesmo tipo de comportamento animalesco em relação a Gangle. Mas eu acho que não tem nada a ver uma coisa com a outra, galera. Não, desculpa. Não. O cara tá viajando mesmo. Meu Deus do céu. Não dá pra dizer que é isso não, cara. É tipo assim, é só pela zoeira, o meme, a situação, mas não porque era... Pô, jogadores não tem nada a ver com os... Tipo, tem os avatares, mas eles não tem nada a ver com a atitude do avatar. A Pomni não é uma palhaça. Ela tem aparência, mas não é. Entende? É bem essa questão. O momento canino específico de Jax claramente tinha a intenção de parecer importante se fosse mostrado a nós em várias ocasiões. Só que esse comportamento foi ainda mais longe com essa cena específica que nos foi mostrada de Jax tentando encontrar seu rabo. Ele não apenas tenta persegui-lo exatamente como um cachorro faria, mas também sabemos que sua memória de ter um rabo em primeiro lugar, que claramente não existia na época, se encaixa perfeitamente com a ideia de que Jax estava secretamente se lembrando de coisas de seu tempo em seu avatar anterior, Scratch, o avatar do cachorro, que sabemos que por acaso é o único outro personagem importante em toda a série que também tinha um rabo. Não, é porque a gente não viu os outros, pô. Isso não é coincidência, porque Jax seria literalmente o único membro do circo a ter as chaves de todas as salas, além de ser o único a ter conhecimento especial sobre o circo digital como um todo, a menos que ele fosse secretamente um dos programadores originais do circo digital. Mas aí pode ser uma coisa que eles estejam tentando esconder, né? Jax é Scratch. Né? E também vimos como as primeiras prévias do episódio 9 também prepararam essa grande revelação para nós. No primeiro teaser do Glitch para o próximo episódio final, eles revelaram que a gangue estava amontoada nos restos escuros do circo. Só que havia algo em particular que se destacava claramente na imagem. O fato de Jax ser o único separado do grupo aqui do lado. Porque mais a imagem seria configurada de uma forma específica se não fosse para prenunciar algo grande acontecendo com ele especificamente? Fomos literalmente informados por um dos dubladores oficiais da série, o dublador de Kane, como os melhores momentos de Jax deveriam aparecer especificamente no episódio 9. Algo grande está claramente sendo preparado aqui. Só que essa não é a única coisa. Veja bem, além da conexão de Jax com o Scratch, também fomos informados... Peraí. Não, o primeiro grupo tinha 7 pessoas. Vai que alguém reencarnou como bolha. Também fomos informados de uma grande mudança acontecendo no episódio 9 que muitos fãs do Digital Circus não sabem.
Uma mudança que foi explicada para nós em uma nova descrição vazada para o episódio final que foi secretamente lançada mais cedo. Acontece que os fãs do Digital Circus conseguiram descobrir essa descrição, bem como novos detalhes bônus para o episódio que consegui reunir. Eu não consigo levar essa teoria a sério, gente. Assim, a teoria de que um personagem sai e outro entra já deveria cair por terra. Pensa, a Ragata tá lá há muito tempo, beleza? A Ragata tá lá há muito tempo. Ela teria percebido esse padrão. Assim, quando a Pomini entrou, saberia que outro jogador teria abstraído. Essa que é a questão que nunca foi confirmada. Eles inventarem isso pro final seria uma quebra de expectativa muito grande. Porque eles nunca ficaram em apuros ou desesperados quando o jogador entrava no circo digital. Por quê? Essa que é a questão. O piloto era pra ter, tipo, a galera preocupada com o Calfimo que sumiu. Ai, meu Deus, ele vai abstrair. E não foi o que aconteceu.